Buenas! Buenas! Muito boas-vindas à primeira aula de um total de 4 aulas do curso gratuito Máquina de Vender Imóveis, onde você vai conhecer o caminho para triplicar suas vendas de imóveis. E só preste atenção. Preste atenção porque quem ficar até o final comigo vai receber um presente especial. Então fica até o final porque vai valer muito a pena. E você que chegou até aqui, se chegou, é porque quer vender mais. Talvez muito mais do que já vende hoje e já percebeu que o mercado mudou. Sim, é um fato. Então vamos lá. Vambora. Uma pequena apresentação antes. Eu sou a Cacá Rivas, sou especialista em marketing imobiliário, vendas e posicionamento digital específico para o mercado imobiliário. Como fundadora de construtora, diretora de marketing da minha própria empresa, mentora de centenas de corretores, eu acompanhei de perto o que separa quem vive tentando vender de quem domina o jogo das vendas. Eu vou te falar. A diferença, com certeza, não é talento, não é tempo de profissão e nem é quantidade de imóveis que você tem na carteira. A diferença está em como você vende. Então, durante este curso gratuito, você vai aprender a vender 3 vezes mais imóveis. E não importa se você não tem muitos seguidores, só vende quando tem indicação, não entende de redes sociais, não sabe gravar vídeos, acha que já tentou absolutamente de tudo. O objetivo deste curso aqui é te tirar do grupo dos 95% que correm atrás do cliente e te colocar no grupo dos 5% que são procurados pelos clientes certos. Parar de procurar e ser procurado. Mas antes de mais nada, você precisa parar de se sabotar. Esse é o primeiro passo. Porque não adianta eu te ensinar estratégias validadas se você continuar cometendo erros básicos que matam as suas vendas. Então, hoje, você vai descobrir os 10 erros silenciosos que estão destruindo as suas vendas neste exato momento. São erros que 95% dos corretores cometem todo santo dia, defendendo como se fossem estratégias inteligentes. Então, prepare-se. Isso pode ser desconfortável porque você vai se reconhecer em vários deles. E eu tenho certeza disso, tá? Mas você precisa saber. Só vai mudar quando souber quais são os erros que estão atrapalhando as suas vendas, é claro. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que importa muito. Você quer fazer parte dos 5% que vendem muito mais que a maioria? Você quer realmente triplicar suas vendas de imóveis? Se a resposta for sim, então você precisa parar de cometer esses erros que eu vou te falar agora. E eu sei que você pode estar pensando, tá, mas será que vou conseguir triplicar minhas vendas mesmo? Funciona para corretor iniciante? Funciona aqui na minha cidade? Eu entendo as suas dúvidas. Eu também duvidaria se não tivesse acompanhado tantos corretores se transformando completamente. Por isso, antes de mostrar os erros, eu quero que você veja com seus próprios olhos o que acontece quando alguém para de cometer esses erros e aplica um método certo. Então, olha só. O meu posicionamento está ficando mais sólido, traz mais segurança, traz mais firmeza. Está fazendo muita diferença para mim. Após 3 dias de aquisição, fechei venda e desde então os fechamentos mais que triplicaram. As estratégias que a Cacá ensina, somadas à nossa constância, é a fórmula que nos transforma em uma máquina de vender imóveis. Em 30 dias aplicando o método, fechei 5 vendas e foi só o começo, não parei mais. O crescimento da Véu Grego Imóveis está sendo muito melhor e maior. As minhas vendas realmente aumentaram. Agora, no mês de dezembro, eu fechei 5 vendas. Foi um excelente resultado. Eu já estava um bom tempo sem vender e não sabia bem como começar, como fazer essa divulgação, né, de fato. Então, comecei a usar o método. E está tendo muitos resultados muito bons, né? De um fluxo maior de atendimento diários de clientes
Então, para mim, sinto muito satisfatório. Eu tive resultados maravilhosos. Antes eu não sabia como postar, como me movimentar no Instagram, né, nas redes sociais. Antes eu vendia em torno aí de 5 milhões. Hoje eu já estou vendendo 15 milhões, 20 milhões. Minhas redes sociais melhoraram muito, tem vindo bastante cliente para mim. Isso não é sorte, isso não é mágica, isso se chama método. E antes de mostrar os erros, eu preciso te contar algo. Algo que vai te fazer entender por que eu criei este método e por que ele funciona até nos piores cenários. Mais difícil do que construir algo do zero é perder tudo depois que você já construiu. Eu não sei em que momento você está agora. Talvez você esteja começando, talvez você esteja recomeçando, mas uma coisa eu aprendi e aprendi na minha própria pele. Recomeçar é ainda mais difícil que começar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A pandemia, ela foi o pior período da minha vida. As minhas 2 empresas quase quebraram. Uma era do setor de bebidas, atendia bares, restaurantes e estava todos o quê? Fechados. A outra empresa é a minha construtora. As obras tiveram que parar. Os clientes segurando dinheiro lá no início, lembra? Mas os custos, material, pessoal, esses continuaram, só investindo. E além disso, nessa mesma época, eu me separei. Foi tudo junto. Aquilo que era dividido emocional e financeiramente passou a ser só meu. E pela primeira vez, eu estava completamente sozinha, tendo que dar conta de tudo. E pela primeira vez também, eu vi o que é sufoco financeiro. Eu tive que voltar a morar com a minha mãe. E desde os 22 anos, eu já morava fora. Eu voltei sem rumo, sem dinheiro, sem chão. E junto disso veio a ansiedade. Algo que eu achava, entre aspas, besteira. Mas as crises vieram, silenciosas, mas esmagadoras. Essa ansiedade, ela virou pânico, síndrome do pânico. Isso é real. E eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de contar para qualquer pessoa que estava com isso. Vergonha até de admitir para mim mesma, inclusive. E o mais duro era de pensar o seguinte, que eu tinha feito tudo certo. Absolutamente tudo. Eu me formei em administração pela Católica, que é uma das melhores universidades aqui de Pernambuco. Eu tenho 2 pós-graduações pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, uma em marketing, a outra em gestão de vendas. Eu fiz tudo muito nova sempre. Fui diretora executiva de multinacionais. Trabalhei nos Estados Unidos, liderava equipes. E mesmo com tudo isso, sempre sendo tão comprometida, regrada, algo que eu nunca imaginei aconteceu comigo. Algo que eu nunca tinha passado antes. Eu me vi no sufoco financeiro pela primeira vez na vida. E isso me desmoronou. Porque o financeiro, ele mexe sim com a nossa paz. E eu percebi o seguinte, o marketing que eu conhecia, ele já não bastava. O mundo ele tinha mudado naquele período. O comportamento do consumidor tinha mudado. Estava todo mundo o quê? Online. Todo mundo no digital. E eu tive que mudar também. E foi justamente nesse período que eu mergulhei de cabeça no marketing digital. Eu adaptei todo o meu conhecimento para o novo cenário.
Usei estratégia de posicionamento, conteúdo, tráfego pago, tudo para reerguer as minhas empresas. E aí, os resultados vieram. Primeiro vieram para mim, depois para os corretores parceiros que viam o meu avanço e começaram a me pedir ajuda. E foi justamente aí que nasceu o método Rivas. Então, ele não foi criado por sorte, não foi criado só com teoria, ele foi criado no campo de batalha e no meio, literalmente, do caos. Ele é um método que é prático, validado por mim e por centenas de corretores que eu já ajudei. E digo até mais. Se eu estava bem e eu caí naquele período, pela primeira vez eu caí feio. Depois quando eu voltei, eu voltei muito, mas muito melhor ainda. E bom, chegou a hora, né? Chegou a hora. Você tá pronto também para mudar o seu jogo? Porque se tiver, presta muita atenção nesses erros que eu vou te falar e que você provavelmente está cometendo. E muitas vezes você nem tá percebendo. Eu vou te dar logo um spoiler aqui, tá? O 10º erro é tão devastador que 90% dos corretores que cometem ele jamais conseguem triplicar suas vendas, mesmo fazendo tudo certo nos outros 9 erros que eu vou falar. Então fica até o final. E vamos agora para o primeiro erro. Vambora? E o primeiro erro é o seguinte: acreditar que a responsabilidade de captar lead é exclusivamente da imobiliária. Deixa eu adivinhar o que você pensa. Eu divido minha comissão com a imobiliária, eles que têm que me dar os leads. Pensou assim? Faz todo sentido você pensar assim, viu? É lógico, parece justo. Mas deixa eu te falar, se você acha que os leads são exclusivamente responsabilidade da imobiliária, você está vendendo como no século passado. Século passado, o corretor dependia da imobiliária, da vitrine, do jornal, mas hoje você tem a oportunidade de ter um sistema independente de leads, um sistema seu. Então me responde, onde é que está o seu cliente agora, neste exato momento? Provavelmente no celular, acessando a internet, rolando Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, e você não está lá. Você está esperando a imobiliária mandar o lead. E quando manda, quantos corretores recebem o mesmo contato? 10, 15, 20? Vira o quê? Guerra de preço. Correria desesperada. Todo mundo ligando aí para o mesmo cliente ao mesmo tempo. Enquanto isso, os corretores que realmente faturam alto têm uma coisa que você não tem: controle. Eles escolhem com qual cliente trabalhar. Eles nunca competem por preço. Eles têm fila de espera. Eles são procurados. E onde eles estão? No digital. No celular que o cliente carrega o dia inteiro. Eles construíram algo que a imobiliária nunca vai te dar: independência total. E olha, já que estamos falando de independência, vamos agora para o segundo erro. Que esse aqui é sobre onde você busca os seus leads. Então o erro número 2 é acreditar que leads só vem de portais como OLX, Zap Imóveis, Viva Real. Todo corretor fala a mesma coisa. É onde as pessoas procuram imóveis, né? E não tá errado, tá? As pessoas realmente usam os portais todo dia. O problema não é usar portal. O problema é que vocês todos estão pescando no mesmo aquário. Imagina só um lago com 1000 peixes e 500 pescadores. Todo mundo com a mesma isca, na mesma margem, pescando no mesmo horário. Qual é o estado disso? Guerra, confusão, briga por qualquer peixinho.
É exatamente isso que acontece nos portais. Quando alguém entra no Zap Imóveis, ela vê 50, 100 imóveis similares ao seu. E muitas vezes o mesmo imóvel está sendo anunciado aí por dezenas de corretores diferentes. É ou não é? Você vira o quê? Apenas mais um. Mais um nome na lista, mais um telefone tocando, e esses leads dos portais chegam completamente frios. A pessoa já viu 20 imóveis, já falou com 10 corretores, já está exausta. Mas tem corretor que aí descobriu os lagos secretos. Sim, lugares com peixes famintos e zero pescadores. Eles captam o lead onde não existe concorrência. Pegam o cliente quando ele ainda está sonhando, ainda está planejando. Então deixa eu te dar uma pista. Onde o seu cliente passa horas todo dia antes de procurar imóvel? Tá na mão dele agora, neste exato momento. A diferença é, enquanto você briga por leads frios com 30 concorrentes, eles trabalham com leads quentes que chegam pedindo. Você pode me ajudar? Chegam querendo comprar. Já escolheram o corretor antes mesmo de escolher o imóvel. Agora eu sei o que você pode estar pensando aí. Cacá, mas eu não sei fazer isso sozinho. Melhor contratar alguém, sabe? Não é melhor? E aí que vem o terceiro erro, viu? O erro 3 é contratar a agência ou o gestor que vai fazer tudo. Sim, essa aqui dói, porque você já pensou nisso. Ou já até tentou. Talvez já tenha queimado dinheiro. Ah, eu não entendo de marketing. Melhor deixar com quem entende. Parece a decisão mais profissional do mundo, não é verdade? Mas sabe o que acontece na prática? Vou te falar. 95% das agências fazem post bonitinho, rodam anúncio, criam arte moderna, mas não fazem a menor ideia de como o corretor realmente vende. Elas sabem falar de engajamento, alcance, impressões, mas pergunta para elas, como qualificar um lead imobiliário? Como conduzir uma visita virtual? Como fazer follow-up que realmente converte? Qual é o resultado disso? Campanhas lindas, que todo mundo elogia, mas que não geram uma venda sequer. Você gasta aí 3 mil, 5 mil por mês e no final do ano vendeu a mesma coisa de sempre, que já vendia antes. E enquanto isso, os corretores que faturam sério aprenderam uma coisa revolucionária, a fazer melhor que qualquer agência, gastando 10 vezes menos, porque eles sabem uma coisa que as agências não sabem: como conduzir um cliente desde o primeiro contato até a assinatura do contrato. E esse conhecimento não se terceiriza. E sabe por que muitos corretores caem nessa de contratar agência? Porque eles cometem também o quarto erro. Se liga aí no quarto erro. Erro 4. Não preciso de marketing digital, porque sempre vendi sem isso. Eu respeito a sua experiência de verdade. Você tem histórias, tem cases, tem relacionamentos construídos ao longo de anos. Você vendeu anos no boca a boca, construiu credibilidade. Tem clientes que te indicam para a família inteira. Isso vale ouro, de verdade. Mas deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Ou melhor, uma provocação. Se você está aqui agora, nesta aula, é porque lá no fundo você já percebeu que alguma coisa precisa mudar. Você pode não admitir ainda, mas você está aí resistindo, mas eu sei que você está pensando aí. Ah, mas eu sempre vendi assim, por que mudar agora? Se você realmente achasse que está tudo certo, você não estaria aqui. Então, para de resistir ao que você já sabe lá no fundo e me responde aqui com sinceridade. Vem cá. Onde os seus clientes estão procurando imóveis antes de falar com você? Onde eles estão pesquisando por preços, comparando opções, estudando bairros? É no Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube, é no digital. Então visualize isso aqui comigo. Imagina uma avenida movimentada com milhares de pessoas passando todo dia. É ali
que 87% dos seus futuros clientes estão caminhando agora? Olhando vitrines, comparando preços, se inspirando. Você tem uma loja nessa avenida? Não tem. Você tem uma placa com seu nome lá? Não tem. Você existe para essas pessoas? Não. Você é completamente invisível. Você não está lá nessa avenida onde estão as pessoas. E essa avenida é o quê? É a internet. Enquanto isso, os seus concorrentes têm loja nessa avenida. Tem vitrine. Tem vendedor abordando cada pessoa que passa nela. E quando finalmente alguém te indica um cliente, essa pessoa ela já passou por essa avenida. Ela já viu as outras lojas. Ela já conversou com outros vendedores. Ela já criou expectativas. E aqui que é o mais assustador. Os seus concorrentes estão capturando sua indicação antes dela chegar até você. A pessoa que o seu cliente ia te indicar, ela já conheceu outro corretor no digital, na avenida principal, antes mesmo do seu nome ser mencionado. Os corretores que explodiram suas vendas fizeram uma coisa genial. Eles montaram sua loja na avenida mais movimentada do mundo, que é o digital. Eles usam o digital para atrair e criar relacionamento antes. E usam o presencial para converter e fechar o negócio. Multiplicaram por 3 os resultados, sem perder nada do que já funcionava antes. Então, digital mais presencial não é ou um ou outro, é e. Agora, depois que eu mostro isso para o corretor, sabe o que acontece? Ele para de negar que precisa do digital, mas aí ele recua para outra defesa. Então, a gente vai para o 5º erro agora. Erro 5. Não tenho capacidade para o digital, não entendo tecnologia. Esse erro é a segunda linha de defesa aí. Primeiro você nega a necessidade, não preciso. Depois você nega a capacidade, preciso, mas não consigo. E aí começam as desculpas. Isso é para jovens, eu sou de outra geração, é muito complicado, não tenho cabeça para isso, mas deixa eu te mostrar o erro lógico nesse pensamento. Você já aprendeu a usar o WhatsApp, certo? Consegue mandar fotos, áudio, fazer videochamada? Você já aprendeu a usar caixa eletrônico que antes parecia um bicho de 7 cabeças? Você já se adaptou ao celular que substituiu o telefone fixo? Então me explica, por que marketing digital seria mais difícil de aprender que essas tecnologias que você já dominou? Pois é, a resposta é simples, não é mais difícil. O problema não é a sua capacidade, o problema é que você acha que precisa virar expert em tecnologia para fazer marketing digital. Mas a verdade é, as ferramentas são muito simples. Qualquer pessoa consegue usar Instagram, Facebook, WhatsApp. A estratégia é que é sofisticada. É como dirigir um carro. Qualquer um aprende a pisar no acelerador. Mas para ser um piloto profissional, você precisa de técnica. Com a técnica, tudo vira fácil. No marketing digital é exatamente igual. 95% dos corretores conseguem usar Instagram, só que apenas 5% é que conseguem vender através dele. A diferença não está na tecnologia, a diferença está no método, é ter o método. E eu sei exatamente o que você está pensando agora. Cacá, eu já trabalho 12 horas, 14 horas por dia, onde vou arranjar tempo? E é exatamente por isso que você precisa do digital. Porque o digital, ele não toma o seu tempo. Pelo contrário, o digital libera o seu tempo. Hoje, do jeito que você trabalha para vender, você precisa estar o quê? Fisicamente presente o tempo todo. No imóvel, na visita, no escritório, no plantão. Você não pode nem viajar, não pode ficar nem doente, não pode tirar uma folga. Você é escravo da sua localização. Agora, olha o que digital pode te dar. Presta atenção.
Primeiro, liberdade de tempo. Quando você dorme, seu conteúdo trabalha. E quando tá na praia, seus posts atraem leads. Segundo, liberdade de localidade. Você trabalha de casa, viajando, vende para o cliente de outra cidade, outro estado, outro país. Então, não é vou ter que trabalhar mais, é vou trabalhar melhor e ter mais liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de localidade, liberdade de viver. E falando em trabalhar melhor e ter mais liberdade, vamos para o 6º erro agora. Esse aqui é sobre produtividade. Então, erro 6. Fazer na mão o que a inteligência artificial faz em 5 minutos. Deixa eu adivinhar. O que acontece com você aí, tá? Você senta para criar o carrossel no Instagram, pensa no tema, nas frases, na estrutura, abre o Canva, procura template, ajusta cor, fonte, imagem, escreve, apaga, reescreve. 3 horas depois, tá pronto. Ou então você desiste no meio porque tá muito trabalhoso. Vou fazer isso quando tiver tempo. E nunca tem tempo. Ou quando você faz rápido, aí sai o quê? Genérico, sem graça. É ou não é? Diz aí. Sabe por que isso acontece? Porque você está fazendo do jeito do século passado. Século passado, era tudo manual. Você queria texto, aí escrevia na mão. Queria arte, contratava designer. Queria pesquisa, ia na biblioteca. Mas o mundo mudou. Hoje a inteligência artificial faz em 5 minutos o que você levava 3 horas para fazer. E não faz mal feito, faz bem feito, profissional. E você continua fazendo na mão, perdendo tempo, se frustrando, desistindo, procrastinando, enquanto seu concorrente criou 6 posts no tempo que você criou 1. E ainda saiu melhor que o seu. Então me responde uma coisa. Onde está seu cliente agora? Neste exato momento? Provavelmente no celular. Acessando o quê? A internet, rolando Instagram, Facebook, YouTube. O celular virou uma extensão do braço da pessoa. A pessoa acorda o quê? Olhando o celular. Almoça olhando o celular. Dorme, dá aquela olhadinha no celular antes. E para você aparecer nesse celular, você precisa produzir conteúdo. Muito conteúdo, de forma consistente, não é de vez em quando, nunca, não. E fazer tudo na mão é impossível manter o ritmo. Olha o contraste, você faz em 3 horas para fazer um carrossel. A inteligência artificial, ela leva 5 minutos para fazer um carrossel. Aí você faz um post por semana quando dá tempo. Aí a inteligência artificial, ela faz um post por dia, de boa, com sobra de tempo. A qualidade é inconsistente, às vezes bom, às vezes ruim. Já a inteligência artificial, qualidade profissional sempre. Vê a diferença? E foi exatamente por isso que eu criei o Rivas Play Inteligência Artificial para meus alunos. Eu via corretores desistindo de fazer conteúdo porque dava muito trabalho. Ou fazendo mal feito, porque faziam correndo, sem tempo. Aí eu pensei, por que não criar uma inteligência artificial já treinada no mercado imobiliário, que conhece as objeções do cliente, que sabe os gatilhos mentais que funcionam, que entende a linguagem de vendas imobiliárias? Olha só a diferença. Presta atenção. Agentes especializados em marketing imobiliário, treinados com objeções, gatilhos, scripts de vendas, que geram conteúdo profissional pronto para converter em minutos, não em horas. São agentes que já conhecem o mercado imobiliário. Você não precisa ficar testando prompt, que prompt é comando. Você não precisa ensinar nada. Você só diz o que quer e sai pronto. Agora, você até pode usar a inteligência artificial genérica, tipo o ChatGPT. É grátis. Tá aí, qualquer um pode usar. Mas deixa eu te mostrar a diferença. ChatGPT é um generalista incrível. Ele foi treinado em tudo. Literatura, ciência, história, matemática, programação, etc. Mas ele não foi treinado especificamente para o mercado imobiliário. Ele não conhece, por exemplo, a objeção não tenho entrada.
e como vencer isso. O gatilho mental que funciona para comprador de primeiro imóvel, a diferença entre uma cópia para imóvel de 300 mil reais versus um imóvel de 3 milhões de reais, o vocabulário que converte em visita presencial, a estrutura de follow-up que fecha a venda. Você pode ensinar tudo isso para ele, sim, mas ele vai levar horas, dias, meses, testando prompts diferentes, testando, errando, ajustando. Ou você usa uma inteligência artificial já treinada nisso, pronta, especializada. O Rivas Play Inteligência Artificial foi criado especificamente para o mercado imobiliário. Ele já sabe tudo isso que eu acabei de falar. Você não precisa ensinar, é só usar. Deixa eu te mostrar a diferença aqui na prática, tá? A mesma solicitação para duas inteligências artificiais diferentes. O ChatGPT genérico primeiro, olha só. Cria copy sobre financiamento imobiliário. Vamos ver aqui, olha só. O financiamento imobiliário é uma excelente opção para quem deseja adquirir um imóvel. Existem diversas modalidades disponíveis no mercado. Consulte seu banco de confiança para mais informações. Olha só, genérico, superficial, sem call to action, chamada para ação, não converte. Agora vamos ver na Rivas Play Inteligência Artificial, que é o especializado. Presta atenção. Cria copy sobre financiamento imobiliário. Olha só, vamos ver. Seu cliente diz que não tem entrada, mostre para ele que o FGTS pode resolver. Use este script. Fulano, você sabia que seu FGTS pode ser usado como entrada? Vamos fazer uma simulação agora e descobrir quanto você precisa juntar nos próximos 90 dias para sair do aluguel e ter seu próprio apartamento. Aceita? Olha aí, específico, estratégico, com objeção, mais solução, mais script, mais CTA. CTA é call to action, chamada para ação. Viu a diferença? Um é teoria para qualquer pessoa, o outro é estratégia de vendas pronta para o corretor. E olha, eu sei que você pode estar pensando aí, Cacá, mas vou ter que passar semanas aprendendo a usar a inteligência artificial, testando prompts, testando comandos, configurando. Não. Essa é exatamente a diferença do Rivas Play Inteligência Artificial. Pense aqui comigo. Se você fosse treinar o ChatGPT do zero para o mercado imobiliário, testando prompts, ajustando respostas, ensinando objeções, você gastaria semanas, facilmente aí 40, 50 horas só de aprendizado. E ainda correndo o risco de treinar errado. Agora, com o Rivas Play Inteligência Artificial, você economiza essas 50 horas de aprendizado porque ele já vem treinado. Ele já sabe tudo. Você apenas usa. E mais, você economiza 3 horas por post na execução. Se você faz 3 posts por semana, por exemplo, são quase 9 horas economizadas por semana. Isso dá 36 horas por mês. Mais de 400 horas por ano. Então, são duas economias. 50 horas de aprendizado que você não gasta, em média, e 400 horas por ano de execução que você não gasta, por média também. Isso dá quase 60 dias úteis do seu ano que você ganha. Já parou para pensar nisso? Só por usar algo que já vem pronto, ao invés de fazer do zero. Então, não é vou perder tempo aprendendo, é vou ganhar tempo para sempre. É a diferença entre um nutricionista genérico que diz coma frutas e verduras versus um nutricionista esportivo que monta dieta específica para o seu peso, sua altura, meta de treino. Outro exemplo, é como um advogado genérico que conhece de lei em geral versus um advogado especializado em direito imobiliário. É como um professor de inglês genérico versus um professor de inglês especializado em inglês para negócios. Você não contrata generalista quando precisa de resultado específico. E por que com inteligência artificial seria diferente? Diga para mim por quê. Então você tem duas escolhas. A escolha 1 é continuar fazendo tudo na mão, gastando 3 horas aí por post, desistindo no meio, procrastinando, produzindo pouco, você sabe. E a escolha 2,
é usar inteligência artificial especializada, criar conteúdo profissional em minutos, manter consistência, dominar aí o seu Instagram. A escolha é sua. Mas enquanto você faz um post aí por semana na mão, o seu concorrente faz uma por dia com inteligência artificial, no mínimo. E adivinha quem o cliente vai ver mais nas redes sociais. E olha, não é sobre minha ferramenta versus o ChatGPT. É sobre especialização. Generalista, ele serve para tudo. Especialista serve para resultado. Você pode usar inteligência artificial genérica, pode treiná-la sozinho, pode gastar semanas nisso, ou pode usar inteligência artificial já treinada e começar a ter resultado ainda hoje. Aí você é quem escolhe. E agora, vamos para o 7º erro. Esse aqui é sobre o que você faz com o conteúdo que você cria. Porque não adianta criar conteúdo rápido com inteligência artificial se você cometer esse erro que eu vou te falar agora. Então, vambora. Erro 7. Achar que só postar no Instagram bonitinho vai se tornar aí uma autoridade. Você já fez isso, né? Conta aí pra mim. Conta aí. Gastou horas organizando feed, contratou designer, pegou referência dos corretores famosinhos, postou aí todos os dias, um período, seguiu o calendário de conteúdo, tudo lindo, harmonioso, bonitinho, feed impecável, paleta de cores perfeita. Mas deixa eu te perguntar, quantos imóveis você vendeu por meio disso aí nos seus últimos 6 meses? 0? 1 no ano todo? Me fala a verdade. Porque você caiu na armadilha que 90% dos corretores caem. Confundir decoração com estratégia de vendas. Você tem Instagram de museu, bonito de ver, mas não vende nada. E sabe o que piora? Quando você pega aquele vídeo bonito que a imobiliária ou a construtora mandou para você e joga lá no Instagram. Ah, esse vídeo aí tá top. Só vou repostar e pronto. Acabou. Só que esse vídeo, ele é o quê? É um catálogo digital. Ele não é conteúdo feito para vender. Ele não é pensado para fazer a pessoa agir. Não tem copy, texto persuasivo. Sabe? O texto que convence? Não tem. Não tem gatilhos mentais. A palavra que dispara o desejo. Não tem uma chamada para ação, o próximo passo claro. Você está montando uma loja linda, numa rua, sem movimento. Gastou aí fortuna na sua vitrine, na decoração, tudo instagramável, como se fala hoje em dia. Mas esqueceu de colocar placa na rua principal, esqueceu de fazer promoção para atrair gente, esqueceu de dar motivo para a pessoa entrar. Resultado, loja vazia, mesmo sendo linda. Deixa eu te mostrar a diferença na prática agora. Olha só isso aqui. Este post decorativo. Uma foto linda do apartamento decorado, profissional, luz perfeita, ângulo incrível e a legenda: apartamento 3 quartos, 120 metros quadrados, região nobre, agende sua visita. O resultado? 50 likes. A maioria de corretores e 0 mensagens de clientes interessados. Agora vamos para um post que vende. Olha só, um vídeo seu, gravado no celular, mostrando a visita da janela, você falando direto para a câmera. Você trabalha home office, imagina acordar com essa vista todos os dias. Apartamento silencioso, luz natural o dia inteiro, 5 minutos do parque, perfeito para quem precisa de foco e tranquilidade. Quer conhecer pessoalmente, antes de outra pessoa, feche e chama no direct. Aí o resultado desse aí, 15 likes, mais 8 mensagens perguntando preço, querendo visitar. Você vê a diferença? Um teve 50 likes, bombou aí, entre aspas, né?
mas 0 clientes. Aí já o outro, ele teve 15 likes, bem menos, mas teve 8 pessoas interessadas. Qual você prefere? Ego massageado ou bolso cheio? Instagram decorativo, ele alimenta vaidade. O Instagram que vende, ele alimenta conta bancária. Agora, você pode estar pensando aí, ok, Cacá, eu entendi. Instagram tem que vender, não decorar. Mas e se eu pagar para aparecer mais rápido? Você pensou isso aí? É uma boa pergunta, hein? E aí que vem o 8º erro. O erro 8 é não fazer tráfego pago por achar que é caro ou difícil. Você já pensou assim, ó? Tráfego pago é para empresa grande. Eu não tenho dinheiro para isso. Deve ser muito complicado. Vou acabar gastando tudo e não vendendo nada. Já pensou isso aí? E enquanto você pensa assim, deixa eu te falar, teu concorrente está dominando o digital por meio de tráfego pago. Mas primeiro, deixa eu te explicar de forma bem simples o que é o tráfego pago. Vamos lá. Tráfego pago é quando você paga para o Facebook, Instagram, Google mostrarem seus anúncios para pessoas específicas. Pessoas que têm o perfil do seu cliente ideal. É como colocar um outdoor, só que digital, muito mais barato e muito mais certeiro. E olha, eu entendo aí o seu medo. Você já ouviu história de corretor que queimou R$ 5.000 em anúncio e não vendeu nada? Talvez até tenha acontecido com você aí. E aí você pensa, se não aconteceu ainda, vai acontecer comigo também. Ou vai acontecer de novo. Mas deixa eu te contar a verdade. É fácil. É muito mais fácil do que você imagina. A Meta, que é a dona do Facebook, Instagram, e o Google, com cada atualização, deixa as ferramentas mais simples de usar, não mais difíceis, mais simples. A inteligência artificial, ela faz por você. A Meta, ela sugere a segmentação ideal, o Google otimiza automaticamente. É tipo assim, ó. Antigamente, para fazer ligação, você precisava da telefonista. Hoje, você aperta um botão no WhatsApp, pronto. Ficou mais fácil e não mais difícil. Mas tem um porém importante. Qual é? A ferramenta, ela ficou fácil de usar, sim. Mas você ainda precisa saber a estratégia certa. Porque é tipo dirigir um carro. O carro, ele ficou fácil de dirigir. Câmbio automático, GPS, sensor de ré, qualquer um consegue ligar e andar. Mas para chegar no destino certo, você precisa saber para onde ir, qual caminho exato pegar. O tráfego pago, ele é igual. Deixa eu te mostrar a diferença entre quem faz e quem não faz. O corretor que não faz tráfego pago, ele depende 100% de indicação. Espera o telefone tocar, quando a imobiliária não manda lead, ele não vende. Ele é invisível no digital. Ele vende quando dá. Agora, o corretor que domina tráfego pago, ele gera seus próprios leads, controla o fluxo de clientes, não depende de ninguém. Ele é visível onde o cliente está. Ele vende quando quer. Essa é a diferença entre esperar a oportunidade e criar a oportunidade. Então agora para um segundo e imagina aqui comigo. Imagina todo dia você acordar, abrir o seu WhatsApp e tem lá uma mensagem. Uma não, várias mensagens. De pessoas interessadas, querendo conhecer o imóvel, perguntando o preço, pedindo para agendar a visita. E isso todo dia. Você não está mais esperando a imobiliária mandar lead. Você tem um fluxo constante de oportunidades. Me diz, quanto isso aumentaria a sua renda? Eu vou te dizer, tá? Pelo menos 3 vezes mais. No mínimo. E se você ganhar 3 vezes mais?
Vamos supor aqui que você ganha 6 mil reais por mês hoje. Você vai ganhar 18 mil reais. Se você ganha 10 mil reais hoje em dia, você vai ganhar 30 mil reais. O que isso mudaria na sua vida? Seria trocar de carro? Reformar a casa? Viajar com a família? Dar educação de qualidade para seus filhos? Plano de saúde que eles precisam? Ter reserva financeira, dormir tranquilo, dormir tranquila. Ter liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de dizer não para cliente chato. Liberdade de tirar férias sem medo. Liberdade de viver. Tá vendo essa vida? Isso não é fantasia. Isso é o que acontece quando você tem controle sobre o seu fluxo de clientes. E sobre ser caro, você precisa começar com quanto? 10 reais por dia já funciona. 300 reais por mês. Você gasta isso com um cafezinho. E se você converter uma venda no mês, a sua comissão paga o investimento do ano inteiro. Então, não é custo, é investimento. E agora, falando em investimento, vamos para o 9º erro, hein? 9º. Ó, esse aqui é sobre onde você investe o seu tempo de aprendizado. O erro 9 é consumir conteúdo picado na internet ao invés de seguir um método completo, achando que isso vai adiantar. Você já fez isso, né? Tá no Instagram, aparece um Reels, 3 dicas para vender mais imóveis. Aí você salva. Aí depois no YouTube, aparece lá, como criar post que converte. Aí você anota. Depois lá no TikTok, estratégia secreta de tráfego pago. Aí você pensa, vou testar isso aí também. Vai testando tudo. E aí você tem 50 dicas salvas, 30 vídeos aí marcados, 20 estratégias anotadas, mas nenhum resultado. Porque você tá pegando pedaços de estratégia, pedacinhos aqui, ó. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sem caminho, sem conexão, sem um método. E sabe o que acontece com isso? Você fica ainda mais perdido, confuso. Total. Viajando na batatinha. Cada conteúdo fala uma coisa diferente. Um fala, foca em Instagram Stories. Aí o outro fala, Instagram tá morto, vai pro TikTok. Aí o outro fala, esqueça a rede social, faz só tráfego pago. Aí o outro fala, tráfego pago queima dinheiro, faz só orgânico. E você não sabe mais em quem acreditar. Tá aí, sem saber mais nada. Aí você testa um pouquinho de cada. Vai testando. Pá. Posta stories hoje, testa tráfego amanhã, faz um carrossel depois, mas nada conecta. Porque você está pegando pedaços. E pedaços de estratégia, pedacinhos, não funciona. Não. É tipo pegar peça de 10 quebra-cabeças diferentes e tentar montar uma imagem. Não fecha. Nunca vai fechar. E sabe o que isso gera? Ruído. Muita informação. Você não consegue processar. Não consegue aplicar. Você fica confuso. Confusa. Gera também ansiedade. Será que eu estou fazendo certo? Fulano falou uma coisa, ciclano falou outra. Gera também frustração. Porque você está fazendo, você está tentando, mas não está vendendo. E enquanto você fica nesse ciclo, você perde tempo. Meses testando coisas aleatórias, sem direção, sem resultado, aí você perde dinheiro, testa tráfego sem estratégia, queima grana, paga curso aí de Instagram, curso de copy, de script, curso de tráfego, tudo separado. E no final, nada se conecta. E o pior, você perde a oportunidade. Enquanto você está perdido aí no meio de 50 estratégias picadas, seu concorrente está seguindo um método completo do início, vai até o final e tá vendendo consistentemente. É tipo você querer fazer um bolo. Você pega aí um pedaço de receita do bolo de chocolate, outro de cenoura, outro de fubá, a massa de um, a cobertura de outro, o tempo de forno de outro. Aí sabe o que sai? Uma desgraça. Porque cada receita tem sua lógica completa.
tem ordem, tem proporção. Marketing imobiliário digital é igual. Você não pode pegar a copy, que é o script de um guru, o tráfego de outro, o funil de outro, o follow-up de outro. Deixa eu te mostrar aqui a diferença. Consumir conteúdo picado. Aí você salva 50 dicas no Instagram, assiste 30 vídeos no YouTube, testa um pouquinho de cada, nada conecta, fica perdido aí, ansioso, frustrado, 3 meses depois, aí zero resultado. Agora, seguindo o método completo, aí você aprende, aplica aí o passo número 1, resultado. Passo 2, aplica também, resultado. Passo 3, passo 4, passo 5, conectado. 3 meses depois já está vendendo, valendo. Vê a diferença? O primeiro era um caos, o outro é o caminho. Um é informação sem nenhuma direção, o outro é formação com estratégia. E vamos lá, o que é um método completo? É um sistema onde o passo número 1 vai se conectar com o passo número 2. E esse 2 vai preparar para o passo 3, que potencializa para o passo 4. Tudo tem ordem, tudo tem lógica, tudo tem propósito. É um sistema de verdade e não um monte de táticas soltas. A solução é você escolher um método completo e seguir do início ao fim. E agora chegou a hora do último erro. Presta muita atenção nesse aqui, porque esse é o que mais trava corretores bons. Corretores que sabem vender, que falam bem, que convencem, mas que jamais vão para o digital. Sabe por quê? Vou te falar agora o erro número 10, o último. Desistir de se posicionar no digital por travar na câmera. E aí vem a frase que mata sonhos. Não tenho jeito para vídeo. Sou bom pessoalmente, mas na câmera não consigo. Vou ficar ridícula. Melhor nem tentar. Qual é o erro? O erro não é travar na câmera. Travar é normal. Todo mundo trava no início. O erro é desistir de se posicionar no digital por causa disso. É usar isso como desculpa para não estar onde o seu cliente está. É deixar a oportunidade escapar por medo. Olha, eu entendo completamente. Você fala super bem aí presencialmente, né? Olha no olho, você convence na visita, você brilha. Você sabe conduzir, sabe vender, sabe fechar. Mas aí liga a câmera e trava. Esquece o que ia falar, fica travado, se acha ridículo, se acha ridícula. Grava 10 vezes e apaga todas, passa horas. E aí você pensa, isso não é pra mim. E aí desiste, ou procrastina. Mas deixa eu te falar a verdade que ninguém te conta. Travar na câmera não é falta de jeito. Não é falta de talento. Não é que não é pra você. Sabe o que é? É falta de técnica. É falta de método, é falta de prática. Sabe por que você fala bem presencialmente? Porque você já fez isso 1000 vezes. Você já atendeu centenas de clientes, já fez centenas de visitas. Você tem prática nisso. Agora, por que você trava na câmera? Porque você fez o quê? 0 vezes? Nem tentou? Fez 2, 3 vezes? Poucas vezes? E simplesmente desistiu? É óbvio que você vai travar. É a primeira vez, as primeiras vezes. É tipo aprender a dirigir, lembra? Primeira vez você trava no volante, no câmbio, no freio. Não tem jeito para dirigir. Mas aí você pratica 10, 20, 50 vezes e depois dirige tranquilo, sem nem pensar. Câmera é igual. Você só precisa de prática, mas técnica. Prática e técnica. E sabe o que acontece quando você desiste de se posicionar no digital por travar na câmera? Eu vou te falar. Você fica invisível. Literalmente, você fica invisível onde 87% dos seus clientes estão agora, neste momento. Que é no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google. Eles não te veem, eles não te conhecem, eles não confiam em você antes da visita.
E enquanto isso, seu concorrente, que é muitas vezes pior que você presencialmente, mas que tem coragem de aparecer no digital, tá dominando o mercado. É ou não é? Ele posta vídeo todo dia. Não são perfeitos. Muitos não são profissionais, mas são consistentes. Consistentes. E é o que acontece. Quando o cliente pensa em comprar imóvel, ele vai lembrar de quem? Do seu concorrente. Mesmo ele não sendo tão bom quanto você. Então, ele não vai lembrar de você, o cliente vai lembrar dele. Porque você é invisível. Mesmo você sendo melhor vendedor do que o concorrente, mesmo falando melhor presencialmente, você está perdendo vendas, não por ser ruim, mas por ser invisível, por desistir, antes mesmo de tentar, mas tentar real, com técnica. Só que, agora vem a boa notícia. Você não precisa ser perfeito, perfeita na câmera para vender. Você não precisa virar influencer. Você não precisa de produção hollywoodiana. Você só precisa de 3 pontos que eu vou te falar agora. 3, presta atenção nessas 3 aqui, ó. Primeiro, você precisa de técnica simples. Técnica de roteiro para nunca ficar sem assunto. Técnica de respiração para controlar nervosismo. Técnica de postura para parecer natural. E isso é fácil de aprender. Não é dom, é técnica. Igual você aprendeu a conduzir visita. Igual você aprendeu a vencer a objeção. E o segundo? Segundo é prática. Você precisa fazer. Não uma vez e desistir, mas 10, 20, 30 vezes. Eu te garanto, no vídeo 30, você vai estar natural. Vai falar olhando para a câmera como fala olhando para o cliente. Mas você precisa chegar no vídeo 30 e não desistir no vídeo 2. E o terceiro, alternativas. Se você realmente travar ainda assim, e olha, se você realmente não quer aparecer no início, você ainda pode se posicionar, sabia? Quer saber como? Carrosséis no Instagram, conteúdo estratégico sem aparecer, inteligência artificial para gerar vídeos com narração, cortes, imagens, vídeos do imóvel com copy, linguagem estratégica na legenda. Você não tem mais desculpa. Mas deixa eu te mostrar algo agora que é revolucionário. Algo que mudou tudo. Agora que vai explodir sua mente. Se prepara aí. Segura, segura. E se eu te falar aqui que você pode aparecer sem aparecer? Aparecer sem aparecer. Como assim? É isso mesmo que você ouviu. Aparecer sem aparecer. Vou te falar como. Com avatares digitais. Sim, avatares digitais são personagens virtuais realistas que falam por você, que apresentam por você, que gravam vídeo por você. E não são aqueles bonecos robóticos não, tá? São realistas, parecem pessoas de verdade. E ó, você tem várias opções. Avatares realistas que parecem pessoas reais falando, avatares de desenho, avatares estilo cartoon, animado, avatares 3D, personagens em 3 dimensões e até avatares que usam você como base, a sua aparência, sua voz, mas só que digital. Presta atenção nisso aqui, olha só. Esse aqui, na verdade, não sou eu. Esse é um avatar criado pelo time da Cacá Rivas. E eu posso estar usando esse tipo de ferramenta para apresentar imóveis como esse. Um chalé incrível com uma super mesa mega grande para servir aquele churrasquinho. Ou para vender esse super apartamento de frente para o mar. Posso fazer o avatar sentado ou em pé, até andando, com diferentes cenários possíveis. E sabe o melhor? Você consegue criar esses avatares em 3 minutos. 3 minutos muito mais simples do que você imagina. Como é que funciona? É o seguinte, você escreve o texto que quer falar, escolhe o avatar,
A inteligência artificial, ela faz o vídeo para você. O avatar fala, gesticula, apresenta, pronto. Você tem um vídeo profissional, sem precisar ligar câmera, sem precisar aparecer, sem nervosismo, sem travar. Ou seja, o que é que significa? Significa que você literalmente não tem mais desculpa. Se você trava na câmera, use carrossel, use inteligência artificial para criar vídeos com narração, use avatares digitais, mas não use como desculpa para ficar invisível. Porque hoje, com a tecnologia que existe, você pode se posicionar mesmo sem aparecer. E quando ganhar confiança, aí sim, aí você começa a aparecer. Mas o erro, de verdade, é você nem tentar. É você desistir antes de você explorar alternativas. É você usar o seguinte: eu travo como desculpa para não fazer nada. E olha, você não precisa de coragem, você precisa de direção. Coragem é vai lá e faz. Direção é o seguinte, faz assim, com essa técnica, desse jeito. Direção. E você só precisa de direção, não é de coragem. Então, para um pouquinho agora, respira. Olha, já se foram os 10 erros. 10. Mas antes de continuar, me responde algo aqui com muita sinceridade. Real, tá? Quantos desses 10 erros você comete? Com sinceridade. 3, 5, todos os 10? Seja de verdade, tenha honestidade com você mesmo agora. Porque essa honestidade, ela vai mudar a sua vida. E agora, feche os olhos. Imagina comigo. Imagina você corrigindo esses erros, todos eles. Pensa por um segundo no impacto disso na sua vida. Não só na sua carreira, na sua vida mesmo. Na vida da sua família. Mais tempo para sua família, para amigos, para você. Sem viver escravo do telefone. Mais dinheiro, bolso cheio. Não só no final do mês, mas todo mês. Não mês sim, mês não. Todos os meses. Triplicar suas vendas, triplicar sua comissão, realizar seus sonhos. Comprar aquele carro, viajar sem culpa, dar conforto para sua família, ter liberdade. Liberdade é verdade. Tá vendo isso? Isso não é fantasia. Isso é o que acontece quando você corrige esses erros. É exatamente o que acontece com os meus alunos e o que aconteceu, por exemplo, com a minha aluna Tayane. Ela estava na mesma situação que você, cometendo os mesmos erros e ela corrigiu. E olha o resultado que ela teve. Ela triplicou as vendas dela. Pega só esse depoimento, olha só. Presta atenção. Eu tive resultados maravilhosos. Antes eu não sabia como postar, como me movimentar no Instagram, né, nas redes sociais. Eu aprendi o passo a passo, eu aprendi o real mesmo que a gente vive na vida, né? Ideias, também a parte de tráfego pago, eu aprendi, hoje sou eu quem faço o meu. Eu vendia em torno aí de 5 milhões, hoje eu já estou vendendo 15 milhões, 20 milhões. Minhas redes sociais melhoraram muito, tem vindo bastante cliente para mim. Antes, a Tayane ficava completamente perdida, igual você agora. No que fazer, no que postar, como se posicionar. Ela vendia 5 milhões por ano, batalhando. Hoje, ela vende 15, 20 milhões. Ela triplicou a mesma pessoa, mesmo mercado. Só corrigiu os erros. Sabe de uma coisa? Você já deu o primeiro passo para ter resultado como esse. Você está aqui comigo. Você já descobriu os 10 erros que estão te impedindo de vender 3 vezes mais. E agora, você está diante de uma escolha. Deixa eu falar uma coisa muito séria agora. O jeito antigo de vender imóveis, ele morreu. É como se você ainda estivesse usando telefone com fio. Enquanto o mundo inteiro já vive no smartphone. O mercado mudou,
o comprador de hoje é mais informado, é mais exigente e está saturado de corretores fazendo a mesma coisa de sempre. E olha, se você continua, ou melhor, se você continuar cometendo esses 10 erros, sabe o que vai acontecer? As suas vendas vão definhar. Você vai continuar nessa instabilidade. E a realidade brutal dos 95% dos corretores é correndo atrás de leads frios que não convertem, postando imóvel sem estratégia, fazendo visitas onde o cliente diz vou pensar e simplesmente some, competindo por preço com outros 15 corretores, dependendo da imobiliária para sobreviver. E o resultado disso são vendas medíocres, instabilidade, estresse constante, uma renda completamente instável. Mas existe um grupo diferente, os 5% que descobriram um jeito completamente novo de vender. E eles pararam de cometer esses 10 erros e descobriram algo que os outros 95% não sabem. E esses corretores estão vendendo 3 vezes mais. Quando você luta por uma venda no mês, eles vendem 6, 8, 10 imóveis por mês. Quando você corre atrás de cliente, eles têm fila de espera. Quando você compete por preço, eles é que são procurados pela própria expertise. E o que separa os 5% dos 95% não é sorte, não é tempo de profissão, não é contato, é método. É um sistema que funciona 24 horas por dia, uma máquina de vendas que atrai, converte e multiplica resultados. E agora você está diante de uma escolha. O caminho número 1 é continuar cometendo os mesmos erros, ficar no grupo dos 95% que brigam por migalhas. E o caminho número 2 é aprender o sistema dos 5%, descobrir o método que transforma corretores comuns em máquinas de vendas. E na quarta-feira, às 8 horas da manhã, eu vou abrir a caixa preta. Eu vou te mostrar exatamente como migrar do grupo dos 95% para o grupo seleto dos 5%. Na aula 2, você vai descobrir o sistema completo que os 5% usam para triplicar as vendas. A máquina de autoridade que faz clientes te procurar, o funil que trabalha enquanto você dorme, a estratégia dos R$10 por dia que gera leads qualificados todo dia, o script secreto que converte curiosos em compradores, como criar avatares digitais em 3 minutos passo a passo, como usar inteligência artificial especializada para criar conteúdo que converte, que vende, como montar seu sistema independente de leads, e tudo isso sem depender de sorte, sem táticas velhas, sem precisar de milhares de seguidores. Mas atenção, eu vou mostrar esse sistema apenas uma vez. Depois disso, o método fica trancado até o lançamento oficial. Então, se você perder a aula 2, você perde a chance de aprender antes de todo mundo. E enquanto você vai esperar, o seu concorrente já vai estar aplicando. Então, quarta-feira, 8 horas da manhã, em ponto. Não perca essa oportunidade. Porque o que você vai descobrir na aula 2 vai mudar para sempre a forma como você vende imóveis. E lembra do presente especial que eu prometi? Se você chegou até aqui, eu preparei o guia completo, os 10 erros que estão matando suas vendas. E nesse guia você vai ter o resumo completo dos 10 erros, as principais estratégias que os 5% usam, o checklist de quantos desses erros você ainda comete e de bônus, 3 ações imediatas que você pode fazer ainda hoje para começar a corrigir esses erros. E para receber é muito simples. Você vai lá no meu último post do Instagram e comenta a seguinte frase: vou triplicar minhas vendas. E aí você vai receber o guia automaticamente pelo direct. E olha, esta foi apenas a primeira virada de chave. A primeira. Se esta aula já abriu sua mente sobre os erros que estavam sabotando suas vendas, espera só até ver o sistema completo
completo que vai transformar você em uma máquina de vendas. Então, parabéns por ter chegado até aqui, porque só de você estar aqui, você já avançou mais que 95% dos corretores, que continuam aí repetindo os mesmos erros sem nem perceber. Você teve a coragem de encarar a verdade. E agora você tem a chance de fazer parte da elite dos 5%. Então fica de olho nos grupos de WhatsApp e no seu e-mail, porque é por lá que eu vou te lembrar da próxima aula e te mostrar o que está acontecendo também nos bastidores. Então até quarta-feira, às 8 horas da manhã, em ponto. Beleza? Nos vemos na quarta. Vambora!